PP. Progressistas. Só para não dizer que eu A bancada falei do 11. errado. Bancada do 11, a velha arena. Colegas vereadores, comunidade caxiense, aqueles que irão nos assistir, bom dia. Hoje nós teríamos uma série de assuntos, né, de cunho nacional para nós tratarmos aí, repercussões muito interessantes, né, do último dia, das últimas 24 horas, mas eu quero utilizar essa declaração de líder aqui, presidente, para falar sobre a preocupação que tem assolado aí a tantos caxienses, né, e a gente tem visto nas redes sociais no que diz respeito ao aumento excessivo e, por que não dizer, assustador da conta de energia elétrica, né, desses últimos dias aí que nós temos presenciado. Eu peguei aqui alguns comparativos de postagens que vi as pessoas fazendo, por exemplo, pessoas que pagavam 100, 150 reais, receberam esse mês a conta no valor de 400. Pessoas que pagavam 120, passaram a pagar 575 reais, outros 180 passaram a pagar 432, e inclusive tem gente que relata que pagava 200 e passou a pagar 700 reais. Então, aqui é um relato de aumento muito expressivo, em que pese o fato de nós estarmos em um período onde os aparelhos eletrônicos e etc. são utilizados com maior intensidade, ar-condicionado, aquecedores, chuveiros, etc. Mas isso assusta, né? Porque eu lembro, e não precisa ter uma memória muito longa, né, vereador Cristiano Becker, para saber que no ano passado, por exemplo, nós não tivemos um sobressalto tão elevado assim na conta de energia elétrica. Então, adentrando aqui no assunto, e eu faço uso da palavra aqui justamente porque isso é o anseio, né? As pessoas têm nos procurado para falar sobre esse assunto, têm movimentado as redes e a gente precisa reverberar, aí como tantas outras demandas, também aqui nessa casa. Em agosto de 2025, a ANEEL, então, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, né? Ela autorizou um reajuste médio de 14,5% para os consumidores atendidos pela RGE. E desse cerca de 15,6% para baixa tensão e 13,1% para alta tensão. E aí, dentro desses reajustes, já existe aquela previsão de bandeiras, né? As famosas bandeiras tarifárias. Começa com a verde, que não há nenhum acréscimo, passa para a amarela, que o acréscimo é de 0,01874 centavo por quilowatt-hora. Depois a vermelha, que é o patamar 1, que sobe um pouco, e da mesma forma a vermelha no patamar 2. Por exemplo, então, nós temos aqui a situação atual. Vejam só. Em julho de 2025, a ANEEL acionou a bandeira tarifária vermelha, patamar 1, elevando o custo da energia em razão da baixa nos reservatórios e o aumento do uso de usinas térmicas. E para o mês de agosto já existe uma previsão de que a bandeira vá para o vermelho patamar 2, ou seja, ainda não vem de fato o aumento que se espera comparado ao mês de julho, que nós já estamos tendo uma conta aí elevada. Então, as pessoas estão preocupadas, estão sentindo no bolso, e a tendência é que o valor vai aumentar ainda mais. E aqui nós temos alguns justificadores, né? Algumas justificativas para essa elevação do consumo. Por exemplo, aquecedores elétricos, chuveiros com potência elevada, secadoras de roupa, aparelhos de ar-condicionado e também climatizadores. Fazendo uma conta rápida aqui, com a tarifa média de 0,9 kWh, isso representaria um aumento de R$ 276,75 apenas pelo uso extra de dois equipamentos, que é o chuveiro e o aquecedor eletrônico. O chuveiro, aqui o comparativo que se faz, é uma potência de 5.500 watts, que é uma potência média de um chuveiro, uso diário de 30 minutos, considerando que são 3 banhos, aí uma casa com 3 pessoas, 3 banhos ao dia. 30 dias no mês vai dar um consumo estimado de 82,5 kWh. E o aquecedor elétrico, 1.500 watts, considerando que as pessoas vão usar 5 horas por dia, né? Um período na manhã e outro ao final da tarde ou à noite, prorrogado aí, multiplicado por 30 dias, chegamos a 225 kWh, totalizando então um aumento apenas de 2 equipamentos de R$ 276,75. As estimativas, elas são feitas, primeiramente, a leitura é feita por estimativa, né, quando o leiturista não tem acesso ao medidor e a RGE faz uma cobrança baseada na média dos meses anteriores. A acumulada, que é quando não existe, quando não atinge aí o mínimo e aí se acumula para o mês posterior, e a releitura corrigida, que é a diferença entre o valor anteriormente cobrado e o consumo de fato real, o consumo efetivo. Outras possibilidades de serem verificadas: instalação de equipamentos novos na residência, vazamento de corrente elétrica ou fuga de energia, problemas no medidor, erros de leitura, troca de tarifa e tantas outras situações que podem justificar, né, e não explicariam, mas justificam um aumento de
da conta de luz da população em geral. E nós falamos aqui, vereador Cláudio Libardi, de uma matéria de direito consumerista, né? Direito do consumidor, obviamente, haja vista que a RGE é uma prestadora e uma fornecedora de energia elétrica. E aqui nós temos algumas indicações, e tudo isso que eu estou falando aqui, os colegas vão entender onde eu quero chegar. Primeiro, solicitar a verificação do medidor, isso dependendo da situação, pode ser inclusive sem custo por parte da RGE. Requerer a revisão da fatura, caso haja suspeita de erro. Então aqui são 4 alternativas que o consumidor tem. Pedir a parcela do pagamento da conta em caso de aumento atípico comprovado, que é o caso aqui que nós temos visto, em que pese o fato de haver um anúncio aí de um reajuste quase 15%. E solicitar, além disso, o relatório de consumo à RGE, para também fazer uma avaliação com base no relatório que está posto. Considerando tudo isso, aí surge uma questão polêmica aqui, que é a MP 1300/2025, que seria a tarifa social. Em que pese o fato de eu ter as minhas discordâncias com essa questão da tarifa social, por considerar que é uma medida, no mínimo, populista, para nós dizermos isso, a gente precisa fazer aqui justiça e explicar à população que o impacto dessa medida, neste mês, ela acarretaria apenas um acréscimo médio de 0,9% na conta de luz dos consumidores. Ou seja, vereador Daniel, o acréscimo por parte desta medida do governo federal, que visa retirar ou dar a isenção, melhor dizendo, no que diz respeito ao pagamento de energia elétrica para pessoas de meio e um salário mínimo per capita, com pessoas que têm o BPC, indígenas, quilombolas e outras classes sociais e situações que estão postas, o impacto não chega a 1% na conta. Então não há como justificar um aumento tão grande considerando apenas essa medida do governo federal, demonstrando que, sim, existe impacto disso, mas o maior impacto ainda precisa ser explicado, porque isso diz respeito ao aumento, de fato, da tarifa que está posta. E considerando isso, colegas, toda essa questão que nós estamos vendo, eu acho de bom tom esta casa, por meio da Comissão de Legislação Participativa e Comunitária, que é presidida pelo colega Aldoni Machado, nós provocarmos uma audiência pública aqui na nossa casa, né, na Casa do Povo, e nós convidarmos, né, Ministério Público, RGE, algum representante do governo federal, do governo do estado, por gentileza, do governo do município, se for necessário, os agentes públicos, para nós entendermos isso, né, porque, de fato, tomou por surpresa a todos nós aqui, né? E a pessoa que vai ser mais impactada, geralmente é a pessoa que tem menos condições. Então, mesmo que haja a possibilidade de um pagamento parcelado, acaba acarretando aí, às vezes, até uma dívida, né, para essa pessoa, uma possibilidade de corte. O vereador Daniel tinha pedido uma parte, então sua parte. Vereador, parabéns por trazer esse tema. E justamente ainda hoje estava conversando com a minha assessoria que nós tínhamos que criar um meio de fazer uma convocação a algum representante da RGE para que desse esclarecimentos, né? Porque... Oi? Porque as pessoas têm nos cobrado e a gente também fica de muitas vezes amarrado e sem conseguir dar o retorno que as pessoas esperam. Então, que seja de alguma forma convocado, seja pela audiência pública, mas eu acho que vir dar esclarecimentos sobre esse assunto que está se tornando uma queixa geral da cidade de Caxias do Sul. Obrigado, vereador. Sua parte, vereador Cláudio. Obrigado pela gentileza. O senhor sabe que eu entendo que a ANEEL deve ter uma regulamentação que exige que a concessionária de energia tenha uma sede na cidade. Nós somos a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul e o senhor se desloca à RGE, é atendido por um tablet, vereador Caleb. Eu e o senhor temos uma discordância profunda acerca da origem do problema. Eu entendo que a privatização afundou a distribuição de energia. Mas, mais do que isso, vereador Caleb, nós concordamos numa situação. É inadmissível o aumento desregulamentado de preço e, mais do que isso, é admissível que não haja atendimento digno a quem tanto paga. Tem que ter um regramento específico para parcelamento de valores em atraso, porque se o consumidor reparcela um débito e, posteriormente, não honra o parcelamento, ou ele paga à vista ou ele não tem a luz ligada. E o senhor verifica uma postura diversa na SAMAI, por exemplo, que tem atendimento a todos, que promove o parcelamento e, mais do que qualquer coisa, energia elétrica é dignidade, vereador Caleb. E isso eu e o senhor concordamos com certeza. A pessoa que não paga a luz, é a última conta que ela deixa para não pagar é a luz.
E não tem nada pior no inverno do que ficar sem luz em casa. Então, parabenizar o senhor pelo tema. Perfeito, obrigado pela contribuição, vereador Daniel, vereador Cláudio. E, de fato, eu acho que a gente precisa provocar essa audiência pública, né? Já disse isso aqui, falarei pessoalmente também com o vereador Adonai, enquanto presidente aí desta comissão da nossa casa. Acredito ser um tema de relevância e impacto a toda a cidade, né? Inclusive, como eu mencionei, não é só ao pobre que está sendo impactado, a classe média e ao rico também. Evidentemente que quem tem maior dificuldade é quem está na classe menos privilegiada, enfim, desprestigiado, como queiram. Então, eu acho que é importante, sim, a gente trazer o assunto para cá. Nós não podemos nos furtar disso e, inclusive, sim, debater com a ANEEL também, que certamente tem algum representante, se não for em Caxias do Sul, em Porto Alegre, imagino eu, tendo em vista ser a capital do nosso estado. O que não pode é a população ficar sem esclarecimento e aí, em cima de uma falta de esclarecimento, começa a surgir um monte de coisa que, às vezes, não é a explicação efetiva e razoável da situação. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigada, vereador Caleb Garbim. Em declaração de líder.